O sexto podcast Hipertexto apresenta para você o debate da mesa redonda, letramentos digitais, visuais e outros links. Eu vou começar então com na verdade não é uma pergunta, é uma questão para a gente refletir. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, eu tenho algo que eu gostaria de perguntar para a mesa. A gente estava conversando hoje cedo, na coordenada com o Luiz Fernando Gomes, sobre a necessidade da gente tentar... a gente já sabe que o problema no Brasil não é mais o acesso à tecnologia, justamente como é que a gente faz essa ponte com a educação e como é que a gente faz essa leitura, né? Então, dentro disso que a gente viu aqui hoje, como é que vocês veem essas possibilidades dessa ponte com a escola? Como é que a gente ajuda a escola a se apropriar, né, da tecnologia e desse letramento? A pergunta pode ser para qualquer um da mesa. Eu tenho uma ideia meio... pode parecer um pouco desesperadora, assim. Eu acho que o professor... No caso, eu estou falando do professor porque é o professor que está lá regendo a sala, tem um monte de parâmetros e um currículo para seguir e tal. A coisa na escola, como a escola é hoje, ela não é tão solta assim, né? Quem trabalha em escola sabe que você tem que cumprir uma série de coisas e tal. Então não é um negócio que você faz de qualquer jeito, do jeito que você quiser fazer e tal. Pensando nesses procedimentos, nas coisas que a gente tem que seguir, eu acho que enquanto o professor pessoalmente não for usuário, não vejo saída. Usuário mesmo, parece drogado, né? Se o professor não for um cara que tem conta no Facebook, tem conta no Twitter, que usa e-mail, que faz coisas usando XYZ softwares, ele não consegue ver sentido no negócio, assim. Eu não sei se todo mundo lembra que quando ainda não tinha Facebook, o dia que você abre a sua conta no Facebook e começa a usar aquilo, no início você não entende direito como é que é aquilo. Eu lembro que eu estranhava, eu olhava a página e aquele monte de coisa, o layout era outro, não era o de hoje, e o Twitter, eu tenho conta em tudo e para cada um eu faço uma coisa. Eu não faço a mesma coisa no Twitter que eu faço no Facebook e nem que eu faço no e-mail. Você tem um avatar para cada coisa, você tem que saber usar cada coisa. E às vezes eu olho para aquilo como usuária frequente e falo, olha, isso pode me ajudar a ensinar X. Primeiro eu sei o que eu quero ensinar, que já é uma grande coisa, né? Segundo, eu falo, eu acho que essa ferramenta, eu como usuária particular dessa ferramenta, não foi a escola que mandou, não foi a sei lá quem que mandou fazer curso de capacitação, nada disso. Eu, como usuária, olho para aquilo e falo, engraçado, isso me ajuda a ensinar X. E me ajuda mesmo, não é só uma questão de trocar o que eu já fazia por uma coisa modernosa, não. Eu não vou fazer a mesma coisa, porque eu tive uma aluna de estágio docente, ela era bolsista da CAPES, ela tinha que fazer estágio docente e tal, ela foi assistir minhas aulas, ficou um semestre inteiro lá, e eu lembro que no relatório dela, ela colocou assim, eu fiquei impressionada porque eu conheço a professora, ela na internet é a Ana Digital, e ela quase não fez nada digital, só ficou dando papel para os alunos. Aí eu fiquei pensando, eu vou dar papel, porque não faria diferente no PowerPoint. Eu faço melhor no PowerPoint, não. Isso que eu quero que ele saiba, ele precisa ler. Ele precisa fazer no papel. Ele precisa... Se eu chego lá na sala, aí sim é uma questão de escola e de infraestrutura. Se eu chego lá na sala e o data show está queimado, eu vou dar minha aula. Não tem negócio, o data show chama fulano, chama... Escola pública, gente, não chega fulano nenhum, não. Eu tenho que montar o data show. E se eu achar que eu vou perder tempo, eu não vou montar data show. Eu vou lá, vou dar minha aula. Não vai ser pior nem melhor, porque ela estava na parede ou no handout que eu dei para eles. E qual que é o problema disso? Nenhum. Não é para ser multimodal? Então eu tenho que ser multimodal. Eu posso fazer o que eu quiser com papel, com o que for. A diferença é eu ter opção. Essa que é a diferença. Se eu não sei usar, eu não tenho opção. Agora, quando eu percebo, essa ferramenta me ajuda a ensinar uma coisa e ela ajuda melhor do que outra.
Eu faço coisas no Google Docs que eu não consigo fazer no papel. Não consigo. Aquilo me ajuda, por exemplo, a vigiar, entre aspas, ou a controlar, ou a supervisionar, ou a interferir num processo de produção de texto. De uma maneira tão online, tão em tempo real e tão intensa, que no papel eu não conseguia fazer. O que eu conseguia fazer no papel? Se eu quisesse encarar aquela história de avaliar o processo e não apenas o produto, de uma redação, por exemplo, se eu quiser encarar isso, eu vou pedir o cara para desenvolver o texto lá, vou dar aula, isso, aquilo, ele vai me entregar um texto, aí eu vou corrigir na minha casa, vou devolver para ele, vou falar para ele que ele tem uma segunda chance, não é assim? Aí ele vai me dar uma segunda versão, eu vou levar para casa, vou olhar de novo, vou entregar para ele, ele vai me dar uma terceira, vai ficar infinito nisso. Mas eu não vi ele fazer. Ele me entregou as versões, mas eu não acompanhei tão de perto como ele estava fazendo aquilo. E se ele teve dúvida lá na casa dele. Ele não me falou, ele me falou depois. No Google Docs, eu consigo ver isso acontecendo, eu consigo controlar, eu sei que hora que ele entrou, como que ele fez, qual mudança que ele fez, que dúvida que ele teve, e se ele quiser me perguntar alguma coisa, ele me manda um negócio, se eu estiver online, ele faz um chat comigo. Professora, eu não sei se aqui tem vírgula ou não tem. Professora, esse trecho aqui está esquisito, não sei. E o histórico do negócio não se apaga. Eu consigo ver o histórico todo. Vou ter muito mais trabalho. Eu posso não querer encarar isso por causa das minhas condições de trabalho. Eu não tenho condição de ficar 24 horas acompanhando a redação. Mas eu posso ficar 24 horas acompanhando a redação. Aí é um negócio que faz uma diferença enorme no processo todo, na maneira como eu vou trabalhar, e a ferramenta faz diferença no processo. Agora, eu pegar o que eu dou no papelzinho lá, chego lá com minha pasta, entrego para cada um, discuto com eles, e botar no PowerPoint e falar que vai ser uma diferença enorme, não vai. Então, se o data show vai me causar problema, se eu vou chegar lá na escola e a salinha onde ficam trancafiados os equipamentos estiver trancada, se eu chegar lá e acontecer, sei lá, acabou a luz, sei lá, eu vou achar, eu tenho que ter a outra opção. E o mais importante, depende de mim. Não é o negócio que me melhora como professora, eu é que tenho que, né, decidir. Eu acho que você só faz isso. Eu não sei um monte de ferramenta, não conheço tudo que tem na internet, não conheço todos os softwares do mundo, não tenho a intenção de ficar conhecendo. Isso é uma pressão muito grande para a gente também, né? Para os professores, para a escola. Agora, eu conheço muitos, eu tenho curiosidade, eu uso, eu abro a conta, eu vou lá, eu participo do negócio. Há muito tempo, aliás, eu fico brincando, o pessoal fica achando lindo, blog. Gente, eu tinha blog em 2000, ninguém sabia o que era blog. Eu tinha curiosidade, eu achava legal. Se isso é uma coisa pessoal, eu não sei como que faz as pessoas terem curiosidade. Né? Eu não sei como é que eu faço para ensinar os professores a ter curiosidade, ensinar os professores a... Talvez a gente nunca ensine isso. Eu vou fazer uma analogia com ensinar a gostar de ler, né? Eu não sei ensinar ninguém a gostar de ler. Se a gente soubesse, ia ser ótimo, né? Mas isso se discute tanto, né? É uma coisa parecida. Você tem que gostar de mexer com essas coisas, e você só consegue entender direito como é que aquilo pode te ajudar se você usar. Você não tem conta, a Carla falou aqui, você não tem conta no Twitter, você não sabe o que é Twitter, aí você vai lá inventar uma atividade de Twitter. O máximo que você vai conseguir fazer é uma coisa que você já conhece, fingindo que usa o Twitter. Né? Você tem que entender a lógica do negócio. Como é que faz para esse link ficar ativo, né? Não sei. A gente tem que... Aí é a coisa do letramento como prática social. Não tem nenhuma pessoa nessa sala aqui que não seja letrado digital. Não tem, por um motivo muito simples. A nossa cultura adotou tecnologias digitais. Muitas. E se alguém aqui usa banco, se alguém aqui tem um telefone celular, se alguém aqui tem sei lá o quê, tem tecnologia digital na sua vida.
Algumas operações que você fazia de uma maneira, você faz de outra hoje. Provavelmente não lidamos mais aqui nessa sala com telefones de disco, né? Provavelmente nossas linhas de telefone em casa e tal são digitais. Então a gente opera com coisas, mesmo quando a gente não sabe, não quer, não, sei lá, acha que não está participando. Está participando. As propagandas, as coisas na TV, você vai assistir um negócio no domingo, o cara fala, manda um e-mail para não sei quem aqui, aí fica aparecendo embaixo assim os comentários de Twitter das pessoas, está rolando o programa e programa da Fernanda Lima, como é que é? Amor e Sexo, embaixo fica passando os tweets das pessoas o tempo todo. O negócio está muito misturado, né? Tem letramento digital. Mas o que a gente tem que fazer na escola é um negócio mais especializado do que isso. Eu preciso usar aquilo a favor de aquela turma aprender X. Essa coisa que ele tem que aprender está definida, está escrita nas ementas das disciplinas, nos currículos, né? Não é assim, vou lá falar de Twitter. Eu vou lá ensinar o cara a fazer citação. O Twitter vive de citação, né? O retweet é o quê? Né? Como é que cita no Twitter? O Twitter se preocupa com a citação. Tem modos de citar no Twitter. Você não pode sair falando. Eu quero trabalhar a citação no Twitter. Então eu tenho que pensar como eu estou trabalhando citação. Com aspas, né? O meu conteúdo é citação. O cara tem que aprender a fazer e tal. Mas eu posso usar o Twitter para falar disso. Não é exatamente ensinar Twitter. Aliás, se bobear, né? Para que eu vou ensinar Twitter? Às vezes tem. Né? O meu conteúdo é que é o meu ponto. Agora, se não usa, não sabe, não acho que tem milagre, não. E, por exemplo, a prefeitura da minha cidade, vergonhosamente, não libera professor do município para estudar. Mas na hora que inventa curso de reciclagem, não sei o que, obrigatório, o cara tem que ir. É um negócio muito maluco. Acho que essas coisas são assim. Não é uma coisa que se ensine dessa maneira tão... É artificial, né? É muito artificial. Vamos todo mundo abrir um e-mail aqui e depois o que você faz com isso? Não sei. Eu estou preocupadíssima. Há muitos anos a gente está falando há muitos anos mesmo. Em 84 eu entrei para a universidade como aluna, né? E a gente lia aquele livro, o Gigolô, aquele texto do Gigolô das Palavras, e discutia aquele texto do Luft, Língua e Liberdade. E desde então, não vou nem fazer as contas para não cair duro aqui, mas as coisas não mudaram muito. A gente vê os cadernos dos meninos, os meninos continuam estudando adjunto nominal, complemento nominal, matemática, aquele monte de sentença que o menino tem que resolver. A única matéria que eu vi que mudou alguma coisa foi geografia, que eu acho que foi a disciplina que mais evoluiu, né, e que mais mudou da época que eu estudei para agora, porque o resto continua praticamente igual. E isso me dá um desespero completo, porque eu vejo que a aula está igual, o conteúdo está igual, tudo está igual, e a gente sabe que se não fizer diferente, nós estamos entrando numa lama que a gente não consegue sair dela. E quando a gente pensa no computador, a coisa está pior ainda, fica pior. Porque se o computador não fizer parte, por exemplo, do projeto pedagógico da escola, se a escola não pensar que o computador é uma ferramenta que precisa ser trabalhada, que precisa ser aprendida pelos meninos, precisa ser usada pelo professor, a escola vai virar cada vez mais um mundo à parte. Quando eu vejo alunos jogando carteira para cima, não sei o quê, eu fico pensando assim, o que leva uma criatura a fazer isso? Por que os alunos são agressivos com os professores? O que acontece? Aí eu fico pensando, eu acho que tem uma tensão ali, que a escola é muito diferente da vida. A escola, ele não vê como é que aquela escola está entrando na vida dele, ou pode entrar, ou pode ajudar de alguma forma. Isso vai ficar cada vez pior. Né? Tem aluno matando professor aí. Eu não estou falando que a gente consegue ensinar todo mundo, fazer todo mundo gostar da escola, tal, que é um paraíso, não.
É difícil, mas quando a gente percebe que um monte de gente está absolutamente incomodada com aquela escola, né, sempre, né, uma porcentagem enorme dos meninos não estão entendendo o que estão fazendo ali, está errado. Né? Na minha época, a gente ficava ali sem entender por que estava, porque era daquele jeito, e a mãe da gente obrigava a gente para a escola, que tinha que ir para a escola. Hoje os meninos são obrigados a ir para a escola e a gente continua pensando o ensino da mesma forma. Né? Nós já passamos, Paulo Freire, Frené, e uma galera que já falou isso, e a escola continua fazendo as coisas de um jeito absolutamente esquizofrênico. E eu acho que a gente está criando um universo muito à parte, sabe? A escola é uma coisa que ninguém chega, ninguém entende, é só para poucos. E não devia ser assim, porque a escola está incorporando cada vez mais pessoas, está recebendo cada vez mais pessoas, né, em todos os níveis, e a gente precisa repensar isso. Eu vejo, por exemplo, eu sei que acabou o tempo, mas só com pesquisa. Pesquisa é fundamental na vida de qualquer pessoa. Você vai comprar um eletrodoméstico, você faz uma pesquisa, você pesquisa preço, você sai buscando informação, qual que eu compro, qual que é melhor, qual que é pior, etc. Né? E aí, quando você chega na escola, a pesquisa é o seguinte: pesquisa lá sobre montanhas, rocha. O que eu vou pesquisar sobre montanha? Mas qual montanha que você está falando? O que você quer saber de montanha? As pesquisas são assim: pesquisa lá sobre mamíferos. Que mamífero que você quer? O que você quer saber dos mamíferos? Né? Então, assim, não é a pesquisa, é um tema. A pessoa dá um tema e ele acha que fazer pesquisa é o menino localizar a informação em algum lugar e levar para a escola. O que o menino faz hoje? Que na minha época, a gente ia na enciclopédia, na casa da avó da gente, né, e olhava lá, pegava aquele verbete, copiava e entregava para o professor. Hoje os meninos vão no Google, todos os meninos, a primeira ocorrência do Google, ele imprime e dá para o professor. A professora fala que não quer que se entregue, não pode ser impresso, não pode ser no computador, tem que ser à mão. Aí o menino copia. Aí cria uma coisa cada vez mais esquizofrênica, mais esquisita, mais fora de contexto. Né? Que pesquisa é essa? O que você está querendo saber? Para que eu estou olhando isso? E é assim em milhões de disciplinas e o tempo inteiro. Eu estou ficando muito doente, angustiada com essa coisa, porque eu vejo que a escola não consegue sair dessa onda. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é aprender, né? Essa coisa do controle. A pessoa tem que controlar o conteúdo, tem que medir o conteúdo o tempo inteiro, tem prova, umas provas horríveis, mal feitas, e nota. Pô, eu fiz um cálculo na escola da minha menina, eu não vou saber, eu esqueci, mas é tipo assim, de 1 ano de aula, eles têm quase 2 meses de tempo de prova. Poxa vida, em 2 meses você faz coisa pra caramba, olha o tanto de coisa que você pode aprender em 2 meses de aula. E você fica lá com aquelas provas chatas que os meninos detestam fazer. O que eles estão aprendendo com aquilo? Ninguém retoma aquilo. Bom, então assim, eu acho que, em resumo, eu acho que a escola tem que mudar. Ou ela vai assumir que ela é aquela coisa lá inacessível, né? Vamos lá no adjunto nominal, complemento nominal para sempre, que ninguém entende, ninguém aprende, ninguém sabe para que serve. Ou então a escola tem que mudar e incorporar uma outra visão de aprender. Estamos aprendendo o tempo inteiro. Né? Aqui eu aprendo, na rua eu aprendo, o tempo inteiro eu aprendo, mas eu tenho que aprender a fazer as coisas que vão me ajudar a viver melhor. Né? E esse saber está muito envolvido com o digital. A gente não pode fechar o olho para isso. Está muito envolvido com o impresso, com as leituras, com as compreensões, com a discussão, com a construção de conhecimento o tempo inteiro. Né, com esse olhar crítico, e não com decorar um conteúdo, que os meninos continuam decorando conteúdo. Né? Sei que o tempo estourou, mas eu quero só fazer o papel do advogado de defesa da escola. Eu sei que vocês não condenaram a escola, eu sei, né, disso também. Mas é assim, olha, o governador do estado do Ceará mandou bater nos professores, está lá as fotos. Os professores mergulhados em sangue. Vocês viram na internet, no jornal? A prefeita mandou jogar spray de pimenta nos professores. O Mercadante, que é o ministro da Educação, disse que o professor não precisa de alta qualificação. A sociedade inteira achincalha a profissão docente à torto e à direito. Você entra no Facebook, está lá as charges discriminando o professor. Eu estou para mais de 70 charges que eu estou guardando,
para mostrar o discurso contra o professor que a sociedade coloca. A Fátima Bernardes se acha uma grande especialista em educação. Outro dia, na época que ela ainda encheu o saco da gente à noite no Jornal Nacional, ela falou que os professores brasileiros não estão ocupando, não estão fazendo o seu trabalho. Toda a sociedade exige de nós, mas não é dada condições de trabalho. Está na hora de dar salários dignos, na hora de reduzir essa carga horária horrorosa que está nas nossas costas. Tem gente que tem 12 salas de aulas, cada um com 63 alunos. Então, por exemplo, se eu vou usar o Google Docs com minhas 12 salas de aula, cada um com 63 alunos, podem já mandar cortar a mortalha e fazer o meu enterro, porque não vai dar para trazer tecnologia nessas condições. Então, é preciso se pensar e exigir que políticas públicas de valorização do magistério sejam pensadas imediatamente. Isso significa deixar a gente pelo menos com 2 ou 3 salas de aula e acabou a conversa, e investir mais em formação. Eu acompanharia muito melhor 3 turnos do que 12. E aí a minha carga horária não precisa ser sufocante assim. Então, assim, o Frené, o Paulo Freire, todo mundo falou, e nós estamos falando, eu não estou me comparando ao Paulo Freire, claro que não, mas não vai adiantar nada se esse país parar de, por meio daqueles que nós elegemos, e a televisão achincalhar com a gente. Fátima Bernardes é um menino porque faz uma especialização em educação, ele é economista. Agora o Fantástico está todo domingo transformando o rapaz no novo Paulo Freire, na reencarnação do Paulo Freire. Todo domingo o cara está dizendo como deve ser, como não deve. E aí vai lá nas escolas daqui do Nordeste, do interior mais esquecido, cai a parede, a lousa não existe. Tem gente que pega uma tábua de rua e vai escrever com carvão, não é com giz. Eu vi uma reportagem, a mulher queimando madeira para ser o giz. Ela termina a aula, eu fico toda arrepiada e emocionada, toda suja, para dar a aula dela. Então, essa é a tecnologia que ela tem, é o carvão. Ela queima no quintal dela a madeira para ser o giz. Então, assim, este é o país que estão dizendo por aí, que está um país maravilhoso, que vai gastar milhões de dinheiro agora para essa Copa e essas Olimpíadas. Então, assim, tecnologia tem, mas valorização do nosso trabalho humano não. Então, é por aí que tem que ser.